Nas últimas aulas, nós fizemos o esboço matemático, né? Nós fizemos o levantamento da dinâmica das máquinas síncronas e das máquinas de indução. Então, nós temos os modelos matemáticos representativos dessas máquinas, perfeito? Então, os modelos dinâmicos de máquinas elétricas, né, eles servem para uma diversidade de propósitos. Existem modelos de máquinas que são apropriados, né, que a gente precisa só do regime permanente, que é o que a gente aprende normalmente lá na graduação, e em alguns pontos a gente vai precisar dos modelos dinâmicos. Né? Quando a gente está simulando, por exemplo, algum fenômeno transitório em máquinas elétricas. A gente vai falar nas próximas aulas sobre a questão de simulação e do interesse desses modelos, perfeito? E, mais uma vez, existe uma diversidade imensa de estudos que a gente pode realizar, a gente pode desenvolver através da utilização das equações, né, da modelagem dinâmica das máquinas elétricas. Dentre uma dessas aplicações, a gente tem os chamados controles de acionamentos, né? Então, os acionamentos controlados nada mais é do que a utilização de máquinas elétricas conjugada com inversores de frequência, né, com eletrônica de potência, para fazer controle do tipo controle de velocidade, controle de torque, controle de potência, o que quer que seja. Então, um dos grandes interesses que nós temos em aplicar as equações dinâmicas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a equação dinâmica que nós vimos da máquina síncrona, né? É poder usar essa dinâmica para fazer o projeto de sistemas de controle, ok? Nós temos no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica uma disciplina que é exclusiva para aprender sobre o controle das máquinas, né? Que é chamada a disciplina que é controle de acionamentos elétricos, que é ministrada pelo professor Braz. Então, longe de um objetivo dessa disciplina aqui é de falar tudo sobre o controle das máquinas. Mas vocês estão escutando, pessoal? Tá me assinalando aqui que tá uma má qualidade da rede. Eu estou ouvindo bem aqui. Você está me ouvindo bem. Qualquer coisa que falhar aí, vocês podem me falar. Então, mais uma vez, a gente tem, longe da gente a gente querer esboçar tudo, falar tudo sobre controle de acionamentos, mas como essa é uma das aplicações mais clássicas e mais palpáveis, vamos assim dizer, para o emprego dos equacionamentos matemáticos das máquinas elétricas, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o controle de máquinas síncronas e sobre o controle de máquinas de indução. Então, o objetivo nosso aqui é realmente pegar o nosso conhecimento adquirido nas aulas passadas. Vou deixar a janela aqui. E aplicar ao controle de máquinas. Bem, vamos iniciar falando sobre uma máquina síncrona. Né? Então, a gente vai pegar o tipo de máquina mais simples que a gente pode ter, que é uma máquina síncrona de polos lisos a ímãs permanentes. Então, a gente já viu que a gente vai ter a dinâmica do circuito de estator, perfeito? Dividida em
expressa no referencial síncrono, orientado no fluxo de campo da máquina, né? Nesse caso, o fluxo de campo é o fluxo de ímã. E aí, isso aí faz com que a gente não tenha um circuito de campo, então o nosso foco fica completamente voltado para o circuito de estator. Perfeito? Temos aqui a equação mecânica, como a gente já viu, lembrando da relação entre velocidade elétrica e velocidade mecânica. E as equações elétricas se relacionam com as equações mecânicas através do chamado torque eletromagnético. Se nós estamos fazendo uma orientação no referencial síncrono orientado no fluxo do ímã, nós temos que o torque eletromagnético ele vai depender do fluxo desse ímã e ser proporcional com a corrente de estator de eixo quadratura. O número de polos é fixo, o fluxo de ímã também é fixo, consequentemente, a corrente de eixo quadratura é a componente responsável pelo torque. Então, ao manipular nas equações elétricas a corrente de estator de eixo quadratura, eu vou estar mexendo diretamente com o torque eletromagnético. A corrente de eixo direto é uma componente que pode ser utilizada para modificar o fluxo resultante da máquina. Isso aí só é necessário quando a gente quer fazer um enfraquecimento de campo. Como a máquina a ímãs permanentes não permite uma variação de fluxo do ímã, eu posso usar essa corrente de eixo direto para modificar o fluxo resultante. Nós não vamos nós não vamos lidar com essa componente de eixo direto aqui, porque vai adentrar em detalhes que não estão fora da nossa alçada. Então, a gente vai focar mais em manter o fluxo constante através do fluxo de ímãs e controlar a máquina através da corrente de estator de eixo quadratura. Lembrando que esse equacionamento é para o referencial síncrono orientado no fluxo do ímã, né, no fluxo de campo, né? Então é dizer que o vetor espacial do fluxo de campo está alinhado com o eixo D e esse eixo gira na mesma velocidade desse fluxo. Essa velocidade é a velocidade elétrica da máquina que se relaciona com a velocidade mecânica através do número de polos. Perfeito? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer simplesmente que, sabendo o ângulo do meu fluxo de campo, eu vou poder aplicar esse ângulo na transformada de Park e assim ter o meu sistema no referencial síncrono, as minhas variáveis no referencial síncrono, as minhas correntes, as minhas tensões. Isso é essencial para o projeto, o entendimento da transformada de Park, do conceito do referencial síncrono, é essencial para entendermos como fazer o controle. Nós vimos também que, através dessas equações, a gente pode montar um diagrama de blocos de simulação dessa máquina, né? Então, aqui a gente tem que o eixo quadratura vai influenciar diretamente o torque, né? A gente já fez isso lá atrás, a gente não vai fazer aqui de novo, é o diagrama de blocos representativo da máquina síncrona. Como eu disse, a gente vai desconsiderar a modificação do fluxo, né? Para garantir que aqui a gente tem um sistema linear. Então, o ISD aqui eles não vai ser mantido fixo ou ao menos variado muito lentamente, de modo que ele não vai influenciar a dinâmica como um todo da máquina. A corrente de estator é a corrente que vai ser usada
para modificar-se o torque da máquina. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o diagrama de blocos, e através desse diagrama de blocos aqui, é que a gente pode enxergar as variáveis que nós temos no nosso problema. O que nós temos aqui é o seguinte: como entradas, nós temos a tensão. De fato, não é a tensão de eixo direto e a tensão de eixo quadratura, é uma tensão ABC que vai ser transformada através do ângulo para o referencial síncrono. Então, essas variáveis aqui são as entradas do meu problema, né? As entradas da minha máquina. Eu tenho acesso, eu posso medir na minha máquina as correntes e tensões, né? Então, corrente são variáveis que são facilmente medidas. Corrente de eixo direto e corrente de eixo quadratura. Mais uma vez, o que a gente mede é a corrente ABC e vai transformar para o referencial de Q. Em muitos casos, nós estamos interessados em controlar a velocidade da máquina. Então, imagine, eu tenho um veículo elétrico e eu quero que ele desempenhe uma velocidade de 100 km por hora. E ele acelere de 100 a 120 em tantos segundos. Como é que é feito isso? É feito através de um controle de velocidade. Então, consequentemente, a velocidade é também uma variável de interesse e, portanto, nós precisamos medi-la. Então, aqui a gente tem as nossas variáveis medidas. Uma outra entrada do meu problema é o torque de carga. De fato, ela é chamada de uma perturbação do meu sistema. Uma perturbação externa do meu sistema. Por que uma perturbação? Porque o objetivo, se eu estou querendo, por exemplo, controlar a velocidade da minha máquina, eu vou ter que controlar essa velocidade independentemente do que esteja acontecendo sobre o eixo da minha máquina. Então, imagine, mais uma vez, o exemplo de um veículo elétrico. Eu estou trafegando a 100 km por hora em uma estrada plana, e em um certo momento vem uma ladeira. E eu não quero que o meu motor, ele caia a velocidade. Eu quero que o meu veículo continue a 100 km por hora. Então, a ladeira, né, a força gravitacional que vai estar sendo agida pelo carro, em cima do carro, é o meu torque de perturbação. A ladeira vem a ser a minha perturbação, que vai impor um torque maior sobre o motor. Para compensar esse aumento de torque e manter a mesma velocidade, o torque eletromagnético da minha máquina vai precisar reagir. Caso contrário, se o torque eletromagnético for mantido o mesmo, né, então, se torque eletromagnético menos torque de carga é J de ômega dt, se o torque de carga aumenta e o torque eletromagnético mantém-se constante, a velocidade vai cair. Para eu manter a mesma velocidade e manter o controle, eu preciso aumentar o torque eletromagnético na mesma proporção. E qual é a única possibilidade de fazer uma variação do torque eletromagnético? Através
da manipulação da corrente de estator de eixo quadratura, né? Então, aqui a gente vê o canal direto aqui, ó, entre a corrente de eixo quadratura afetando o meu torque. Ora, mas a corrente não é uma entrada do meu problema. De fato, a entrada da minha máquina é a tensão. Então, eu vou ter que manipular a tensão da minha máquina com o intuito de variar a corrente, que por sua vez vai variar o torque eletromagnético, que por sua vez vai afetar a velocidade dessa máquina. Então, aqui no diagrama de blocos tem velocidade mecânica multiplicado por número de polos só para mostrar a velocidade elétrica, mas é esse o princípio. Eu preciso variar a corrente de eixo quadratura para eu ter uma variação do torque e, consequentemente, poder variar a velocidade da máquina. Essa equaçãozinha. Se eu não mudo o torque de carga em relação... Se eu mudo o torque eletromagnético, em relação ao torque de carga, eu vou variar a velocidade. Se eu aumento o torque, a tendência é a máquina acelerar. Se eu diminuo o torque, a tendência é a máquina desacelerar. Se eu mantenho ele compatível com o torque de carga, a máquina vai estar em uma velocidade constante. Portanto, como a corrente da minha máquina ela afeta diretamente o torque eletromagnético, uma das formas clássicas de se controlar uma máquina elétrica, uma máquina síncrona, é através do controle da corrente de eixo quadratura. De fato, como eu tenho, não é uma corrente de eixo quadratura, uma corrente de eixo direto, eu tenho correntes ABC, é meio difícil eu fazer um controle sem fazer o outro. Eu preciso controlar as duas correntes. Perfeito? Então, aqui nesse slide, eu estou mostrando exatamente isso. Em preto, eu tenho a máquina elétrica, então eu só estou reproduzindo o que a gente tinha aqui, né? Então, se vocês verem aqui, ó, que aqui são os termos de acoplamento cruzado, ou seja, quando a corrente de eixo quadratura aumenta ou diminui, vai haver uma perturbação no eixo direto, e o vice-versa. Quando a corrente de eixo direto varia, eu vou ter uma perturbação sobre o eixo quadratura. Perfeito? Bem, por isso, como eu tenho um entrelaçamento entre os dois eixos, por isso que eu preciso controlar as duas correntes, apesar de que ser a corrente de eixo quadratura a corrente de maior interesse. Voltando aqui, dentro da parte preta, eu tenho, né, na verdade, dentro desse quadrado pontilhado aqui, eu tenho a dinâmica da minha máquina. A dinâmica da minha máquina síncrona. E fora, em vermelho, eu vou ter o meu controle. O controle, olhando novamente para dentro da dinâmica da minha máquina aqui, a gente vai poder controlar a corrente manipulando a tensão. Eu vario a tensão, eu vou aumentar ou diminuir a corrente.
Então, o meu controle é uma malha fechada de corrente. Vocês podem ver claramente aqui, ó, a realimentação da corrente de eixo quadratura, a minha referência, né? Então, eu tenho aqui as minhas referências de corrente, as minhas correntes medidas, então, aqui sai de dentro da minha máquina aqui, né? Então, aqui nós temos as medições. Então, isso aqui é medido, isso aqui é medido. Eu tenho que ter um transdutor para poder fazer essa medição. Controle clássico, controle realimentado, referência menos medida, passa por um controlador, né? Então, eu tenho esses controladores aqui, GCD e GCQ, são os meus controladores. A saída dos meus controladores são as minhas variáveis manipuladas. É o que eu vou colocar na entrada da minha máquina elétrica. A minha tensão de eixo direto e a minha tensão de eixo quadratura. A saída dos meus controladores são tensões. Bem, só que esse controle aqui, normalmente, ele é implementado em meio digital. Então, eu tenho um FPGA, eu tenho um microcontrolador, eu tenho uma DSP, ou o que quer que seja. Então, eu vou implementar esse controle aqui no formato, na forma digital, né? Existe o controle analógico também, mas hoje em dia, de fato, o controle digital é muito mais utilizado. Então, eu tenho como saída dos meus controladores as minhas referências de tensão. Como isso aqui está em um âmbito de controle, né, um âmbito, uma implementação digital, eu preciso enviar um sinal de potência para a minha máquina. A minha máquina vai ser alimentada por uma tensão. Essa tensão ela precisa ter potência, né? Ou tem uma máquina de 10 kW ou tem uma máquina de 10 megawatts. Então, de fato, quem põe a tensão na minha máquina, né? Quem aplica a tensão na minha máquina é o meu inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, ele recebe a informação de referência, olha, eu quero que você aplique essa tensão e ele vai lá aplicar essa tensão efetivamente na máquina. Variando-se a tensão, a corrente vai variar e aqui se realimenta para fazer o controle e garantir que essas correntes vão estar nos valores de referência. Beleza, a gente tem aqui o controle de corrente. O controle de corrente é um controle clássico de máquinas elétricas. Mas, de fato, a gente não está interessado normalmente de controlar apenas a corrente. A gente está interessado em controlar torque e em controlar principalmente a velocidade. Então, a gente precisa refinar esse controle. O refinamento desse controle, na verdade, não é um refinamento, na verdade, é a complementação desse controle. Ele é feita através de malhas externas. A gente vai implementar uma malha externa de velocidade. Então, mais uma vez, aqui dentro do meu bloco pontilhado, eu tenho a minha máquina, né? Então, a dinâmica
da minha máquina síncrona. E eu vou medir a velocidade para controlar. Então, eu vou ter uma referência de velocidade, comparar com a velocidade medida, e a saída do meu controlador, né? Então, assim, normalmente a gente usa controladores PI, né? E por isso eu já coloquei aqui explicitamente a utilização de um controlador PI, né? A saída desse controlador, mas pode não ser o controlador PI, pode ser um controlador avanço e atraso, pode ser outros tipos de controlador. A saída desse controlador vai ser uma referência de corrente. Essa referência de corrente, qual corrente? A corrente de eixo quadratura. Porque é a corrente de eixo quadratura que vai influenciar o torque, que por sua vez vai influenciar a velocidade. Então aqui a gente tem a malha fechada de velocidade. Poderia ser também uma malha fechada de torque, tá? O torque é mais difícil de ser medido, mas pode-se usar estimadores de torque aqui, ao invés de ter uma velocidade, ter-se um torque, perfeito? Então, são as duas possibilidades de controle, mas mais classicamente a gente tem essa estrutura aí, comparação de velocidade, saída de corrente, de referência de corrente. Essa referência vai para o controle interno, então esse bloquinho aqui é tudo isso que aparece aqui. A corrente de eixo quadratura vai influenciar no torque, que vai ser contrabalançado pelo torque de carga, e eu vou ter assim a velocidade da minha máquina. Então essa é a estrutura de controle clássica de máquinas elétricas, né? É a máquina síncrona mais especificamente. Eu ter malhas de controle de corrente internas e malhas de controle de velocidade ou de torque externa. Perfeito? Bem, e nesse diagrama de blocos, a gente pode ver, eu já mencionei, né, que a gente tem esse acoplamento cruzado entre os eixos, né? Toda vez que acontece uma variação em um eixo, vai influenciar no outro eixo. Né? Esse é os termos que a gente chama de termos de acoplamento cruzado. Uma melhoria que a gente pode fazer nesse controle de corrente é usar os chamados compensadores feed-forward. Os compensadores feed-forward nada mais é do que uma medição em que a gente realimenta, na verdade, a gente retroalimenta, né, a máquina para compensar esses termos aqui de acoplamento cruzado. Exemplo, vamos entender o que acontece. Esse termo VDComp aqui embaixo, esse termo VDCompQ está definido aqui embaixo. Vamos olhar, vamos explicar apenas um aqui. Os dois funcionam igual. O VCompD. Observe o seguinte, imaginem que eu estou fazendo uma variação na corrente de eixo direto. Então, eu fiz uma variação lá na referência, eu variei essa corrente de eixo direto em degrau, por exemplo. Então, isso significa que eu vou ter uma certa variação na tensão de referência e o inversor vai impor essa variação lá na saída do meu, lá na entrada da minha máquina. Ora, se eu aumento a tensão de eixo direto, a tendência é que a corrente de eixo direto também aumente. Se ela aumenta, esse termo vai vir aqui e vai entrar subtraindo a
tensão de eixo quadratura aqui da minha máquina. O que significa o quê? Se está decaindo aqui, um negativo, significa que essa corrente de eixo quadratura, ela tende a diminuir. Ora, mas eu tenho um controle da minha corrente de eixo quadratura aqui. Imagina que ele esteja constante. Significa que essa corrente medida, ela vai retroalimentar, vai ver se que tem um erro, o sistema vai reagir aumentando a tensão para contrabalançar essa perturbação proveniente do termo de acoplamento cruzado. Isso é o que acontece normalmente. Mas, como a corrente de eixo direto é uma corrente que, como as correntes, na verdade, são variáveis que são medidas, eu posso antever o controle e fazer uma compensação adiantada, né? O chamado, em vez de ser um feedback, vai ser um feed forward sobre a tensão. Que é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, que se eu estou aumentando a corrente de eixo direto, eu vou aumentar esse termo. Então, olha aqui para o V com Q, né? Eu vou aumentar esse termo ISD automaticamente quando eu faço uma variação no eixo D. Isso evita o seguinte, evita que eu tenha que perturbar para o controle reagir. Se eu faço uma modificação, olha, variou a corrente de eixo direto, e eu automaticamente já aumento isso aqui, ela já vai automaticamente aumentar essa tensão, então nem vai precisar ter essa perturbação aqui, esse aumento do erro para compensar. Ele já vai, a componente de eixo quadratura, ela já vai acompanhar o que acontece lá no eixo direto. Então, é exatamente esse termo aqui, né, que a gente vai somar a saída do meu controlador para antever o processo. Da mesma forma, faz-se no outro eixo. Ao aumentar a componente de eixo quadratura, eu já somo essa tensão aqui para ela antever o que vai acontecer em termos de perturbação. No termo V comp Q, que entra somando aqui no eixo quadratura, eu tenho também um termo dependente da velocidade do fluxo de ímã, né? É esse termo aqui, que é a tensão induzida. Toda vez que varia o fluxo ou varia a velocidade, eu vou ter uma tensão induzida, então eu também posso, ao prever uma variação de velocidade com o meu controle aqui, né, eu já reagir e contrabalançar a queda de tensão, né, e assim fazer que o controle fique mais suave. O controle vai agir mais suavemente. Isso aí é só uma melhoria do controle, se não colocar os controladores, como no caso anterior aqui, vai funcionar do mesmo jeito, ele vai funcionar um pouco pior, só isso. Aqui ele já dá uma melhorada do controle, trabalhando em conjunto com os controladores do meu sistema. Então, resumindo aqui, a gente tem um controle clássico de uma máquina síncrona. Malhas internas de corrente, né, de corrente de eixo direto, e malha externa, a malha de corrente de eixo quadratura de velocidade. Normalmente a gente usa controladores PI para fazer esse controle. Como? Né? Então aqui vocês veem aqui um controlador PI para corrente de eixo direto, um controlador de velocidade aqui, um PI. Na malha de quadratura a gente colocou aqui apenas um P, mas poderia ser um PI também, né?
de fato, não há necessidade dessa parte integrativa, porque o controlador de velocidade aqui já vai, a parte proporcional já vai garantir erro de estado estacionário aqui no meu sistema. Mas eu tenho aqui a parte do meu controlador, não é? Os meus controladores dos dois eixos. Mas, mais uma vez, então aqui a gente tem as compensações feed-forward, que é só para melhorar a dinâmica do meu sistema. E a saída dos meus controladores são a tensão de eixo direto de referência, a tensão de eixo quadratura de referência. No mundo real, eu não tenho D e Q, eu tenho ABC. Por isso, eu vou implementar aqui a transformada de Park para obter as tensões ABC no mundo real. Qual é o ângulo que eu uso na transformada de Park? O ângulo do meu fluxo do ímã, do meu fluxo de campo. Só assim eu permito a modelagem dessa máquina dessa forma, né? E a controle de torque através apenas da corrente de eixo quadratura. A pergunta é: como obter esse ângulo? A gente vai falar logo a seguir. Então, eu tenho as minhas tensões DQ, que são transformadas pelo VABC. Normalmente, utiliza-se o chamado PWM, né? Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso, que vai gerar os pulsos que vão ser enviados para o inversor. O que são os pulsos, né? Nada mais são do que a informação de abre e fecha das chaves estáticas do inversor. O inversor, por sua vez, aplica a tensão VABC na minha máquina síncrona. Observe que tudo que está em vermelho aqui, ele está em âmbito de controle. Então, está em meio digital. Em âmbito de controle aqui. Isso aqui estaria na forma digital, implementado na forma digital. Em preto aqui, eu já vou para o meu mundo real. O PWM ele faz interface lá do controle para gerar os pulsos para o meu inversor que vai efetivamente medir, que vai efetivamente impor as tensões na minha máquina síncrona. Daí, como eu preciso controlar as correntes? Obviamente, eu preciso medi-las. Então, vou usar transdutores para isso. E vou controlar não as correntes ABC, eu vou controlar as correntes DQ, que são essas correntes que vão entrar aqui. Que vão entrar aqui no meu controlador, né? Então, a corrente de eixo D e a corrente de eixo Q. Eu vou transformar através da transformada inversa. Na verdade, aqui é a transformada inversa e aqui é a transformada direta de Park. A transformada que eu vou pegar as correntes A, B, C e transformar para o referencial síncrono DQ. Usando o quê? O ângulo, esse mesmo ângulo θe, que é o ângulo do meu fluxo, ele vai ser usado aqui. Não pode ser diferente. Eu tenho que ir e eu tenho que vir com o mesmo ângulo.
Em uma máquina síncrona é muito fácil determinar a posição do ângulo do fluxo, né? Esse fluxo aqui. Por quê? Porque o ímã ele está montado em cima do rotor. Então, determinando a posição do rotor, eu posso determinar exatamente onde está a posição dos fluxos nessa máquina. E por isso está representado aqui a medição do ângulo do rotor, né, o ângulo mecânico do meu rotor. Como é que a gente vai medir isso aqui? Através de um encoder. Precisa ser um encoder, né? Eu preciso saber exatamente o ângulo do meu eixo. Só que eu não uso diretamente o ângulo mecânico, eu uso o ângulo elétrico. Então, eu preciso multiplicar pelo número de par de polos para aí sim fazer a transformada, e esse ângulo vai ser usado aqui na transformada direta e na transformada inversa de Park. Então, esse é o controle clássico da máquina síncrona no referencial síncrono. Controle de corrente em cascata com controle de velocidade. Vocês observam que eu precisei dessas equações dinâmicas aqui para eu poder montar esse diagrama de blocos e entender esse controle, né? O controle corrente, quem influencia quem. Mas, né, então eu vou desenvolver a estrutura de controle sabendo a parte mecânica, a dinâmica elétrica e mecânica do meu sistema. E além disso, essas equações dinâmicas, elas são importantes porque elas vão determinar a dinâmica da minha máquina. As dinâmicas da minha máquina são regidas pelo quê? Pelas resistências e indutâncias da minha máquina. Eu tenho o LS, o LS, o RS, o LS, e no caso aqui também, né? Então, eu tenho esses parâmetros elétricos, mais o parâmetro mecânico aqui, que é a inércia, como sendo os determinadores das dinâmicas da minha máquina. L e R, da dinâmica elétrica, J na minha dinâmica mecânica. Então, esses parâmetros aplicados a essas equações diferenciais, eles vão ser úteis também para o ajuste dos meus controladores. Os meus polos do meu sistema, eles vão ser influenciados pelos parâmetros R, L e J. Então, através desses parâmetros é que nós vamos ajustar os controladores, perfeito? Eu vou dar um pequeno exemplo logo a seguir, de ajuste desses controladores, né? Mas antes de passar aí para os ajustes dos controladores, eu quero saber aí se tem alguma dúvida, né? Assim, como eu já falei várias vezes para vocês, eu não consigo ver a reação de vocês. Vou falando. Não sei quão rápido eu estou indo e como está sendo entendido para vocês o conteúdo. Ficou alguma dúvida aqui em relação a essa parte, pessoal? A parte de estrutura do controle? Alguma dúvida, alguma curiosidade?
Tá me escutando? Estou sim, Samuel. Vai naquele slide, fazendo favor, das equações dinâmicas. Aí, especialmente aí no torque eletromagnético. Torque eletromagnético, isso você controla através dessa corrente aí no eixo Q. É necessário, é obrigatório sempre alinhar o eixo Q com o fluxo ou não necessariamente? Tem alguma recomendação na literatura? Ou eu posso alinhar com o eixo D? Você pode fazer qualquer orientação que você queira. Uhum. A grande questão é que se você não fizer esse alinhamento aqui, significa que a corrente de eixo-quadratura ela não vai ser exclusiva para o torque. Quero dizer, se você não fizer esse alinhamento no fluxo, se você mudar a componente de eixo direto, vai afetar o torque. E se você mudar a corrente de eixo-quadratura, também vai mudar o torque. E aí significa que esse controle proposto aqui, ele deixa de ser um controle desacoplado. Né? Não vai dar para fazer dessa forma aqui, ó, deixar a malha de velocidade exclusivamente na malha de controle de eixo-quadratura. Aí eu passo a ter um controle multivariável. Eu tenho uma entrada que é a velocidade, influenciando a corrente de eixo direto e de eixo quadratura. Então, de fato, assim, não existe nenhuma obrigatoriedade, mas esta orientação no fluxo é que te trará maior vantagens. Então, classicamente, utiliza-se a orientação no fluxo de campo. Entendi. Beleza. Entendeu? Isso facilita as coisas. E por isso é o que é mais utilizado. Uhum. Beleza. Tranquilo? E também tem um fato de que assim, é ser fácil de identificar a posição desse fluxo, né? Que é só medir a posição do eixo da máquina. O que precisa é ter um encoder, né? Para poder medir essa posição. Ok. Mais algum ponto aí, pessoal? Essa dúvida é totalmente pertinente, é extremamente relevante. Bem, então passando aqui a um projeto de controladores, né, na verdade é mais um exemplo disso aqui, tá? Eu nem vou passar mais uma vez, não é o objetivo principal da nossa disciplina, certo? E aí a gente passa um pouco mais rápido por isso, mas estou à disposição, né, para a gente resolver as dúvidas e se você não ficou claro, a gente repete. Então, eu vou passar aqui por um exemplo básico do controle de uma máquina síncrona de 2 kW, cujos parâmetros eles estão dados aqui nessa tabela. Né? De fato, essa máquina aqui nem é uma máquina de polos lisos, é uma máquina de polos salientes. Então, vocês observam que a indutância de eixo direto é diferente da indutância de eixo quadratura. Isso afeta alguma coisa? Quase não afeta nada. A única coisa que vai acontecer é que, ao invés de ter aqui a indutância do eixo direto igual à indutância de eixo quadratura, elas vão ser diferentes. Então, a dinâmica desse eixo é uma, a dinâmica desse eixo é outra diferente. Então, é só isso que afeta se for uma máquina de polos salientes. Tem a parte do torque de relutância, mas essa parcela do torque de relutância, a gente não consegue influenciar ela. Então, ela fica transparente no nosso controlador. Né? Então, nada muda realmente, praticamente nada muda se eu estou fazendo o controle de uma máquina de polos lisos ou uma máquina de polos salientes.
Tá, daria para melhorar algumas coisas em uma máquina de polos salientes, mas assim, o controle clássico ele nem pede, não há necessidade disso aí. Então, primeiro de tudo, a gente precisa projetar, ajustar as malhas de corrente. As malhas internas, elas são as que mandam, né? Eu preciso ter um controle de corrente efetivo para eu ter um controle de velocidade efetivo. Se o controle de corrente não funcionar, obviamente o controle de velocidade não vai funcionar. Então, eu preciso garantir que esse controle de eixo das correntes eles sejam efetivos. Então, a gente começa pelo ajuste dos controladores de corrente. Como eu disse para vocês, na malha de quadratura, eu uso apenas um proporcional, é mais do que suficiente, certo? E se a gente volta aqui no nosso diagrama de blocos, deixa eu limpar essa zona aqui. A dinâmica, essa dinâmica é ditada por essa função de transferência aqui. Esses termos aqui, eles são termos de perturbação. Como a gente já diz, a gente vai compensar com compensadores feed-forward, mas de fato é este canal aqui que é a dinâmica da minha máquina, né? Então eu tenho um controlador, eu tenho um inversor e eu tenho a dinâmica elétrica dessa máquina. O inversor, por ele mesmo, ele tem a sua dinâmica. Só que a dinâmica do inversor, normalmente, ela é muito mais rápida e deve ser muito mais rápida que a dinâmica da máquina elétrica. Por isso, normalmente, a gente despreza a dinâmica do inversor. Significa o quê? Significa dizer que ela tem um ganho unitário. O que entra de referência de tensão é o que sai. Então, eu tenho aqui a corrente de eixo quadratura de referência, o valor medido, o meu controlador, que vai ser um controlador proporcional, eu vou chamar aqui de KPI, controlador proporcional de corrente, a dinâmica do meu inversor, que vai ser aproximada por um ganho unitário, como a gente diz, já que o controlador é muito mais rápido do que o inversor é muito mais rápido do que o controlador. E a minha dinâmica aqui, VLQ mais LQS mais a resistência de estator. Isso aqui é um controle realimentado. A malha fechada disso aqui é ISQ sobre SQ de referência, é o KPI vezes 1 sobre LQS mais RS dividido por 1 mais, né, controle realimentado, KPI vezes 1 sobre LQS.
S mais RS. Aqui apareceria também a dinâmica do inversor. Só colocar aqui para ficar claro, né, em que a gente está aproximando essa dinâmica por um ganho unitário, né, uma aproximação. Então, a malha fechada aqui, ela vai ser o seguinte. Se eu tirar o mínimo aqui embaixo, vai ficar LQS mais KPI mais RS. E aqui em cima, KPI. Esta é a malha fechada. O polo desta função de transferência está localizado em menos KPI mais RS dividido por LQ, né? Então, eu tendo os meus parâmetros RS e LQ, eu vou poder determinar o polo da minha função de transferência, né? Da minha malha fechada. Existem vários métodos, eu posso usar um método de alocação de polos, eu posso usar método baseado em resposta em frequência, ou quer que seja, né? Aqui, por questões didáticas, a gente vai escolher um método de alocação direta de polos, ou seja, eu vou escolher aonde eu quero que o meu polo esteja. Portanto, o meu KPI, ele vai estar em ômega 1 vezes LQ menos RS. Eu posso alocar, né? Eu posso escolher o meu ganho integral, o meu ganho proporcional de corrente, escolhendo aonde eu quero o meu polo, ômega 1, né? Onde é que ele quer que eu coloque. O ideal é que o polo ele seja o mais rápido possível. Se esse ômega 1 aqui tende a infinito, significa que o KPI vai tender a infinito. Quanto maior o KPI, maior vai ser o polo. Significa o quê? Que mais rápido o sistema vai responder. Só que a gente tem que perceber o seguinte: quem efetivamente está impondo a tensão na minha máquina é o meu inversor. Ele não tem uma capacidade de resposta infinita. Ele tem uma limitação. A gente assumir que esse ganho aqui é unitário passa o pressuposto de dizer que a dinâmica do inversor é muito mais rápida do que a dinâmica da máquina. Portanto, a escolha do ômega 1 para calcular o KP, ela vai estar balizada pelo inversor. Então, ele deve ser escolhido de maneira que o ômega 1 ainda seja
muito mais rápido, né? Ele tem uma dinâmica muito mais rápida do que o polo, desculpa, ao contrário, né? Eu tenho que escolher ômega 1 de maneira que ele seja mais lento do que o meu inversor, o meu polo do meu inversor, vamos assim dizer. Então, o inversor mais rápido do que a máquina, ou, análise ao contrário, né? O meu controlador ser mais lento do que o meu inversor. Só assim é que eu consigo fazer assumir que o meu ganho do meu inversor vai ser um ganho unitário. Normalmente, a velocidade do inversor ela vai estar limitada pela frequência de chaveamento do conversor, do inversor, né? Então, é de praxe a gente usar a frequência de chaveamento como um chute inicial para ajuste dos controladores. Nesse caso do exemplo aqui, o conversor tem uma frequência de chaveamento de 10 kHz. Então, eu vou colocar esse polo ômega 1, que a gente calculou aqui, 5 vezes mais lento do que os 10 kHz lá. Então, eu tenho um ômega 1 que é 2πf1, né? Então, a minha frequência vai ser alocado, o meu polo vai ser alocado lá nos 2 kHz. Ele está em 10, com um chute inicial, eu poderia colocar ele em 2 kHz. Tá? É um chute inicial, tá, pessoal? Normalmente, esse valor vai estar entre 5 e 10 vezes. Né? Ou seja, nesse caso aqui, eu poderia escolher um valor entre 1.000 e 2.000 Hz, que estaria numa faixa bem boa. Se eu começo a aumentar demais, se eu coloco aqui 3, 4, 5 kHz, essa aproximação aqui deixa de ser válida e aí o sistema começa a se comportar de uma maneira não desejada. Né? Então, é obrigatório que a malha de velocidade, a malha de corrente, seja mais lenta do que o meu inversor. Pelo menos 5 vezes mais lenta do que o meu inversor. E fazendo, como eu falei, isso vai servir para qualquer método de controle, de ajuste de controle. Aqui eu estou alocando diretamente os polos, mas qualquer outro método eu tenho que respeitar isso para garantir a robustez da minha resposta da minha malha de corrente. Ajustada a malha de corrente, eu tenho externo à minha malha de corrente, eu vou ter a minha malha de velocidade. Então, aqui, colocar aqui de preto. A saída do meu controlador a entrada do meu controlador de corrente é a saída do meu controlador de velocidade. Eu tenho a minha realimentação aqui de velocidade, a minha referência de velocidade, a minha velocidade medida. Né? Como a minha malha de quadratura é a malha que influencia o torque, né? Então, a saída aqui eu vou ter a minha corrente de eixo quadratura, que multiplicado por uma constante aqui que eu vou chamar de K, né? Essa constante K é aquele 3 meios de P sobre 2 vezes o fluxo do ímã, que veio lá das equações. É o meu torque eletromagnético menos o torque de carga
Se é o torque de carga é perturbação externa, a gente despreza ele para ajuste de controladores. A minha dinâmica mecânica, 1JS. A minha velocidade mecânica, que vai a me realimentar aqui. Então, a minha malha de velocidade está externa à minha malha de corrente. Aqui dentro eu tenho a minha malha de corrente. Que é esta função de transferência que a gente acabou de calcular, que eu vou chamar aqui de G e Q. Então, de fato, aqui dentro, se eu fizer o ajuste, se eu fizer a minha malha fechada de velocidade, então agora eu vou escrever aqui a minha malha fechada de velocidade. Ela vai ser o quê? O controlador PI aqui, que eu vou chamar aqui de K P ômega mais K I ômega sobre S, multiplicado pela minha malha de velocidade, G e Q, né? Isso aqui, multiplicado por esse K, vezes 1 sobre JS, sobre 1 mais isso aqui tudo de novo. K P ômega, eu vou escrever um pouco diferente aqui, vou escrever assim, Kp ômega S, K ômega sobre S, fica mais fácil para a gente visualizar, vezes G e Q, vezes 1 sobre JS. Bem, esta é a minha malha de velocidade. Na hora que eu multiplicar aqui, eu tenho dois polos aqui, ó, vai ser S quadrado, né? Eu vou ter uma malha de segundo grau. Se eu incluir a minha malha de Q aqui, que também é uma malha que tem um polo, eu vou ter um sistema de terceira ordem. Lidar com o sistema de terceira ordem já começa a ficar um pouco complicado. Então, o mesmo princípio que a gente usou para o inversor, a gente pode usar para a minha malha de corrente, que é fazer com que ela seja suficientemente rápida para que a sua dinâmica possa ser desprezada. Ela pode ser aproximada por 1. É igual a gente fez aqui com o inversor. Ela tem essa dinâmica, ela vai ter esse polo ômega 1 aqui, que a gente pode escrever e ter uma função de terceira ordem. Mas fica bem mais complicado. Então, eu vou assumir que o meu controle de corrente ele está muito bem controlado e assim aproximar por um ganho unitário. Daí, o polo, eu não vou desenvolver a parte de cima, não, desenvolver só a parte de baixo aqui, fica mais fácil. Que é o polo que nos interessa. Então, eu vou ter aqui a minha função como sendo J S quadrado, né? Esse S vezes esse S, JS quadrado, mais Kp ômega S, mais K ômega. Este
é a minha equação característica, né? Ou seja, os meus polos da minha malha de velocidade. Eu tenho uma função de segunda ordem. Procedendo da mesma maneira que anteriormente, eu posso alocar diretamente os polos dessa malha aí. Eu vou chamar aqui de um ômega 2 e um ômega 3. Então, aqui daria S quadrado mais ômega 2 mais ômega 3 S mais ômega 2 vezes ômega 3. Para a gente colocar essa equação de K igualzinha a essa equação de K, basta a gente dividir tudo por J, né? Então, eu vou dividir aqui por J, dividir aqui por J, dividir aqui por J, né? Então, isso aqui cancela com isso, aí vai ficar S quadrado, que está igualzinho a S quadrado aqui. Portanto, o Kp ômega vai ser igual a ômega 2 mais ômega 3 vezes J. E o Ki ômega vai ser ômega 2 vezes ômega 3 vezes J. Portanto, eu consigo calcular os meus ganhos da minha malha de velocidade através da informação da minha inércia do meu sistema. E eu preciso definir ômega 2 e ômega 3. Como escolher ômega 2 e ômega 3? Aqui vai valer o mesmo princípio. Para eu garantir que faltou um K aqui, tá, pessoal? Realmente faltou o K aqui. Então, aqui vai aparecer o K vezes K vezes K. Então, vai aparecer isso aqui dividido por K, isso aqui dividido por K. Igual está mostrado aqui. Para eu garantir que esta aproximação aqui de que a malha de corrente em azul seja um ganho unitário, eu preciso que essa malha aqui seja muito mais rápida do que a minha malha de velocidade. Isso é um preceito básico de qualquer controle em cascata. As malhas internas, elas precisam ser muito mais rápidas do que as malhas externas. Portanto, para alocar o ômega 2 e o ômega 3, eu vou usar como base o ômega 1. Com uma regra geral, não uma regra, mas um chute inicial, eu coloco o ômega 2 10 vezes menor do que o ômega 1 e ômega 3 10 vezes menor que o ômega 2 ou, equivalentemente, 100 vezes menor do que ômega 1. O que eu estou fazendo é um espaçamento entre os polos para garantir que as malhas internas elas tenham tempo suficientemente para responder às respostas do meu sistema. Então, bem, isso aqui é um exercício, né? Então a gente pode ajustar por outros métodos. Então aqui a gente está ajustou a malha de corrente de eixo de quadratura e a malha de eixo de velocidade. Falta aqui a malha de eixo direto. O princípio é o mesmo, não vou resolver não, né? Eu vou usar um controlador PI, eu vou considerar que o meu inversor é
muito mais rápido do que minha malha, né? E eu vou alocar polos considerando a frequência de chaveamento do inversor, a mesma ideia. Assim eu posso ajustar os ganhos dos meus controladores como um chute inicial, né? E aí eu posso, por exemplo, fazer o teste em simulação. Então, eu montei aqui uma simulação de uma máquina de ímãs permanentes. Eu tenho aqui um inversor completo, tá? Então, não vem muito ao caso, mas vocês estão vendo aqui que é um inversor que impõe a tensão na minha máquina. E aqui dentro eu tenho um controle. Esse controle aqui é tudo isso que está implementado. E eu fiz alguns testes. Para aquele exemplo aí que eu dei de cálculo dos controladores, variar uma referência de 500 a 1.500. Então, aqui, ó, vocês verem o valor de referência e o valor medido. Com essa escolha, deu um overshoot considerável. Eu não mexi no ganho dos controladores, não, mas assim, tá vendo que por que isso aí, aquelas frequências eram um chute inicial? Depois eu posso melhorar. Ó, peraí, tá com um overshoot muito grande. Eu posso colocar esse polo um pouco mais lento. Eu posso modificar aqui um pouco. Então, é a base do controle é ir fazendo alguns testes. Para variar a velocidade, eu preciso variar o torque eletromagnético e, consequentemente, eu preciso variar a corrente de eixo quadratura. Aqui estão as correntes, né? Então, observe que a corrente de eixo direto é mantida em zero, já que eu não tenho objetivo de variar o fluxo. Então, normalmente é manter a corrente de eixo direto igual a zero. E a corrente de eixo quadratura, ela vai reagir ao que está acontecendo com a malha de velocidade. Para a máquina acelerar, a corrente tem que aumentar. Aqui aumentou, eu tenho uma saturação aqui, essa máquina aqui tem uma corrente nominal de 10 amperes, né? Na verdade, 8,4 amperes é a corrente nominal aqui. Eu coloquei uma saturação em 10. Então, você vê que ele esbarra aqui na saturação, mas está controlada. Tem um pequeno erro de estado estacionário, porque a gente usou apenas um controlador proporcional. Se eu usasse um controlador PI, esse ganho de estado estacionário aqui seria anulado. Mas como objetivo principal é o controle de velocidade, pouco importa. Olha o que acontece com o torque. O torque é o reflexo da corrente de eixo direto. Ela aumenta, mantém-se constante aqui durante a saturação e depois decresce, né, no momento transitório aqui, mostrando o que acontece ali na velocidade. As correntes, elas aumentam a ABC, né? Então, aqui são as correntes de eixo direto e quadratura. Elas são os reflexos do que acontece no ABC. Durante a aceleração, ela aumenta os seus valores. Depois, ela decai para o mesmo valor que anteriormente, né? Por quê? Porque nesse teste eu mantive o torque de carga aplicado a essa máquina com um torque constante, aqui 10 Nm. Então, se o torque está constante, a potência vai ter que estar constante, então a corrente antes e depois ela vai ser a mesma, só no transitório para acelerar a máquina que eu vou ter uma injeção de maior potência na minha máquina. Outra questão, visualmente perceptível, é o aumento da frequência das correntes. Ora, a máquina síncrona, como o próprio nome já diz, só funciona na velocidade síncrona. Então, para eu variar de uma velocidade de 500 RPM para uma velocidade de 1.500 RPM, eu preciso, consequentemente, aumentar a frequência, né? Essa máquina aqui é uma máquina de 8 polos, perfeito? Então, para aumentar de 1.000 RPM, né? 1.000 dividido por 8 vai dar aí 125, né? Eu tenho que aumentar
1000 dividido por 4, na verdade, né? Então, porque é o número de par de polos, né? Eu vou precisar aumentar a frequência da minha máquina, de alimentação da minha máquina proporcionalmente. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma frequência mais baixa antes e uma frequência mais alta depois. Aqui outro teste. Nesse primeiro teste eu só variei a velocidade. Nesse segundo teste aqui eu vou variar o torque de carga, que é esse azul aqui. Eu variei de 5 para 10 Nm. Agora, ao variar o torque de carga, a tendência é que a máquina desacelere. Ao aumentar o torque, né, de carga, a máquina tende a desacelerar. Só que o controle tem que reagir para compensar essa queda de velocidade. Como é que ele reage? Aumentando a corrente de eixo-quadratura e, consequentemente, aumentando o torque eletromagnético aqui em verde. Esse controle aqui está até um pouco lento, né? Tá vendo que caiu de 1500 para 1300? Mais uma vez, eu poderia melhorá-lo, a dinâmica, para que ele responda um pouco mais rápido. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui é que o controle joga de volta a velocidade na referência e, para isso, a corrente de eixo-quadratura aumentou de 5 para aproximadamente 10 amperes aqui. Consequentemente, aumentaria lá as correntes ABC. Último teste, eu vou fazer uma variação na corrente de eixo na corrente de eixo direto. Vocês observam que não acontece nada na corrente de eixo quadratura, porque eu implementei os feed-forwards. Né? Se a gente der um zoom aqui, até tem uma pequena perturbação, mas é bem ínfima. Mas o objetivo desse teste é mostrar o seguinte: variando a corrente de eixo direto, nada acontece com o torque da máquina, mostrando exatamente esse desacoplamento do controle que é fruto da orientação no fluxo do campo. Então, como o Samuel perguntou, né, é interessante ter esse desacoplamento para eu poder fazer esse controle desacoplado, que fica um controle muito mais fácil, muito mais robusto. Dúvidas, pessoal? Em relação aqui ao controle da máquina síncrona, né? Claro que eu fiz um exemplo aqui de ajuste de controladores, né? Pode ser de várias formas. A premissa básica é sempre garantir que as malhas de corrente vão ser mais lentas do que o inversor e que a malha de velocidade vai ser mais lenta que as malhas de corrente. Isso é essencial para que o controle funcione a contento.